Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, claro. Dependendo do momento que você nos der a honra de assistir a esse nosso vídeo. Chuvinha boa por aqui. Meus amigos, minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês. E aí? O que será que vai acontecer com o Felipe Neto? Com esse acionamento da polícia pelo Arthur Lira contra o mesmo. Será que ele cometeu algum crime mesmo contra o Arthur Lira? Antes de usarmos tudo que nós conhecemos para responder a essa pergunta, eu gostaria que você metesse o dedo no like e passasse adiante. Vamos fazer o seguinte, vamos a um resumo do caso. Em participação em uma reunião da Câmara dos Deputados, Felipe Neto, em determinado momento, chamou o presidente da Câmara de excrementíssimo. E isso fez com que o Arthur Lira o acionasse na Polícia Legislativa. Vamos ao que Lira alegou na Polícia Legislativa contra o Felipe Neto. Na Legislativa, o parlamentar afirmou que Felipe Neto, que está aí aparecendo na imagem, proferiu expressões injuriosas contra ele e que a fala pode configurar prática de crime contra a honra. Será? Sobre o episódio, vamos ouvir o que disse o Felipe Neto? Vamos nessa? Sobre o episódio, o influenciador disse que a intenção, ao se referir a Lira como excrementíssimo, era fazer uma piada e dar uma opinião sátira sem intenção de ofensa à honra. Agora entramos nós na história. Em um julgamento recente, o ministro Alexandre de Moraes tratou desse assunto. Do julgamento do Daniel Silveira, no qual o ministro Alexandre de Moraes vota para manter o Daniel Silveira preso. E diz que liberdade de expressão não existe para atentar contra a democracia. Vamos seguir aqui. Essa questão envolvendo o Silveira, ela está o tempo todo na mídia. Vamos continuar aqui e ver o que é que o ministro falou sobre esse caso específico. Vamos nessa, ver o que nós temos aí, ó. Vamos ver direitinho, porque esse caso ele dá muito bem a dimensão, né, para a gente determinar ou para a gente analisar se Felipe Neto cometeu crimes ou não. Olha o que diz aqui o Moraes. Moraes defendeu que Silveira seja condenado pelo crime de tentar impedir, com o emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício do judiciário. E aqui vem a parte importante. Olha o que diz o ministro Alexandre de Moraes. Liberdade de expressão existe para manifestação de opiniões contrárias, para opiniões jocosas, presta atenção nisso, para opiniões jocosas, para sátiras, para opiniões inclusive errôneas, mas não para imputações criminosas, para discurso de ódio, para atentado contra o Estado de Direito e da democracia, afirmou o ministro Alexandre de Moraes. Esse voto do ministro Alexandre de Moraes já dá bem uma ideia de se foi crime ou não crime o que o Felipe Neto disse sobre o Lira. Mas vamos adiante, para a gente continuar esse debate. Olha o que nós temos aí, ó. Esse julgamento ele teve um momento assim hilário. Por quê? Porque a vice-procuradora-geral da República, à época, Lindora Araújo, que defendia o bolsonarismo de tudo que é jeito e representou naquele momento o Ministério Público, no discurso ela relatou algumas das ameaças de Silveira contra o ministro Alexandre de Moraes e classificou os termos como vexatórios, inaceitáveis e de afronta à democracia. Ao reproduzir a expressão cabeça de ovo, porém, Lindora Araújo não segurou o riso. Por quê? Porque o tal do Silveira, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de cabeça de ovo. Mas será que foi por isso que os ministros pediram a condenação dele? Será que foi? Vamos ver? Vamos nessa. Continua a subprocuradora. É inaceitável que um parlamentar diga que o povo entre no STF
e agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e jogue numa lixeira. Vejo vocês. É intolerável também que alguém atire tomates em ministros, afirmou a vice-procuradora-geral. Naquele momento ela olhou para Moraes, que também sorriu. Ninguém segurou o riso por causa da cabeça de ovo. Mas será que o tal do Daniel Silveira foi condenado pelo termo cabeça de ovo? Que é jocoso sim? Não. Ele foi condenado porque ele sugeriu que o povo fosse ao STF, pegasse o ministro, sacudisse, arrancasse a cabeça e jogasse numa lata de lixo. Isso é incentivo ao crime. Isso é um ataque direto ao ministro e ao STF. Meus amigos, vocês acabaram de ver aí, o cara foi sim condenado. Não por chamar o ministro Alexandre de Moraes de cabeça de ovo. Vocês sabem muito bem o que ele quis dizer. Certo? Mas por incitar violência contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora vamos fazer o seguinte. Mas se não bastasse tudo isso, vejam bem, o próprio Lira inocenta o Felipe Neto. Olha o que é que o Lira diz em uma postagem. Uma crítica constante sobre as redes sociais é a falta de civilidade, respeito e educação de muitos que utilizam, confundem-se, liberdade de expressão com o direito de ofender, difamar e injuriar. Felipe Neto nem difamou e nem injuriou. Se ofendeu, ofendeu a quem? Ao Arthur Lira ou ao parlamentar Arthur Lira? Ou ao parlamentar Arthur Lira? Continuando, foi o que fez o senhor Felipe Neto em seminário na Câmara, meio público para o bom debate. Aqui embaixo ele diz, mas que ele usou para escrachar e ganhar mídia e likes. Isso não é liberdade de expressão, é ser mal educado. Olha, gente, quando o Arthur Lira diz que o Felipe Neto foi mal educado, ele inocenta o Felipe Neto. E ademais, não existe absolutamente nada aí que indica uma difamação do Arthur Lira. A crítica de excrementíssimo foi ao parlamentar, que eu também considero uma das merdas mais fedidas do parlamento. Não ao Arthur Lira, pessoa que a gente não conhece e não tem nada a ver com a vida dele. Agora, tudo que o Arthur Lira faz como presidente da Câmara, politicamente, a pessoa pública, para mim, é uma das merdas mais fedidas desse país. E tenho dito. Ainda, o Arthur Lira pode até fingir que não sabe, mas o inferno político-jurídico da vida dele ainda nem começou. Quando começar, o Felipe Neto vai estar na casa dele assistindo de camarote. Vocês não tenham dúvida disso. Porque ninguém que faz o que o Arthur Lira fez junto com o Bolsonaro contra esse país sai impune. Mais cedo ou mais tarde, o judiciário pega o Arthur Lira. Portanto, não vai acontecer nada com o Felipe Neto. Não existe nada contra ele. É só uma maneira do Arthur Lira tentar intimidar ao Felipe Neto e a todos nós. Não vai conseguir. Muito obrigado a todos vocês. Gostou dessa informação? Meta o dedo no like. Passe adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Valeu, gente. Tchau.